Olá, estrelas, tudo bem com vocês? Hoje temos um quadro novo aqui no canal, que é o quadro Bate-Papo, onde eu vou fazer algumas entrevistas com algumas pessoas. E a primeira convidada desse quadro é a minha bestie, Karen! Tudo bom com vocês? Prazer. No ano passado, a Karen fez um intercâmbio de 1 mês no Canadá e hoje a gente vai ficar sabendo todos os detalhes disso para servir como dicas para vocês. Você decidiu ir pro Canadá? Por que fazer um intercâmbio pro Canadá? Na verdade, assim, eu sempre quis fazer intercâmbio em algum lugar fora do país, né, lógico. E o Canadá sempre me chamou muita atenção. Sempre foi um país que eu não sei explicar, na verdade, o porquê, mas eu sempre tive uma vontade muito grande de ir pra lá. E aí eu comecei a pesquisar, eu e uma amiga, na verdade, fui com uma amiga que fez faculdade comigo. E a gente pensou, o Canadá em Toronto, que é uma cidade que muitos intercambistas escolhem, porque tem uma ótima estrutura, tem bastante escola de lá de inglês, então a gente acabou escolhendo Toronto. Entendi. E aí a gente meio que decidiu assim, vamos Legal. pro Canadá, e começou a pesquisar questão de agência, que faz parte. Essa seria a minha próxima pergunta. Você foi através de agência, né? Sim, foi por meio de uma agência de intercâmbio mesmo. Qual era a agência? É a Agência Mundi. E aí foi uma pesquisa intensa, na verdade, né? Porque nós chegamos aí em várias agências, pegamos preços e tudo mais, e aí a gente achou essa agência que fica no Tatuapé, perto do metrô Carrão, na verdade. E aí foi o preço mais atrativo. E nós pesquisamos, é claro, sempre muito importante você pesquisar depoimentos de pessoas que já foram, você entra na página, então essa agência tem uma página no Facebook e nós pesquisamos os comentários, eu cheguei até a entrar em contato com pessoas que já foram por essa agência, então eles super indicaram, e aí nós acabamos fechando com esse pessoal. Com a agência Mundi. Então você também indica a agência? Também indico a agência, um atendimento super... Então a gente vai deixar o link deles aqui na descrição, então procurem eles também. E lá você ficou... Qual foi a escola que você foi fazer o intercâmbio? Foi a SSLC, que é uma empresa, é uma escola que inclusive tem um tutor brasileiro lá, que eles... Tem funcionários brasileiros lá, então você se sente mais em casa. Sim, assim. Ajuda um pouco, né? Sim, tem muito asiático na escola. E ela fica localizada numa das principais avenidas, que é a Eglinton East, do lado oeste. Porque lá em Toronto eles têm muito isso, o lado leste, o lado oeste, então isso meio que confunde a gente quando chega lá. Entendi. Até as estações do metrô às vezes também são assim. Nossa. Então, por exemplo, o ônibus que eu pegava da minha casa, que eu fiquei pra poder ir pra escola, me deixava em frente à escola. Então, era bem super localizada. prático, né? Sim, bem localizada. E tem estação de metrô bem pertinho. Então. A escola era no centro da cidade? Ou... Isso, no centro de Toronto. Então também é super fácil acesso pra fazer as outras coisas, turistar pela cidade, por exemplo. Na verdade, Toronto é uma cidade muito bem estruturada, como eu falei no comecinho. Você vai pra qualquer lugar de transporte coletivo, você chega em qualquer lugar. Lá eles têm a praia, né? Que na verdade Toronto não tem mar, então é banhado pelo lago de Ontário. Então eles chamam de praia a Woodbine, que é uma praia que você pode chegar de metrô. Nossa! Você vai de metrô um pouquinho, pega um ônibus e já tá na praia. Que legal! E lá você ficou em casa de família então, não foi em residência estudantil? Não, foi casa de família. Casa de família que... Eu vou ser bem sincera, dificilmente você vai pegar uma casa de canadense. Sério? Geralmente são, pelo menos essa escola, eles pegam muito casa de filipinos. Eu fiquei em casa de filipinos, que era uma mãe e 2 filhos. E assim, mas a casa era muito boa, era bem limpinha. E na casa tinha mais estudantes ou era só você e sua amiga? Quando eu cheguei, tinha uma estudante alemã, só que ela já estava na última semana do intercâmbio dela. Aí de lá ela ia pra Vancouver, se eu não me engano. Mas tinha assim, era estudante, mas geralmente você vai encontrar também muitas casas que não é só você. Vai ter outros 2, 3 estudantes ou
ou se você pegar a sorte, só tem você na E casa. o que você achou, assim, de ficar numa casa de filipinos? Ser sincera? Não gostei. A questão da comida, gente, eu sofri muito. Comida. Eu sofri muito, porque eles têm, né, uma cultura, querendo ou não, muito diferente. Sim. Mas apesar de estarem num país que é o Canadá, eles às vezes eles seguem muito a cultura deles. Então, o jeito dela preparar a comida não me agradou muito. Então ela fazia às vezes um macarrão com frutos do mar lá que eu praticamente eu não comi. Tenho certeza que isso seria também um sofrimento pra mim. Sou muito chata pra comer. Exato, então eu não comi, o arroz era sem sal, sem tempero, tal. Nossa. Então o que a gente fazia? A gente ia no McDonald's. Lá no McDonald's eles têm sachêzinhos de sal e pimenta, assim, à vontade pra você pegar. Então a gente pegava vários sachêzinhos de sal pra colocar na comida. Arrasou. Fica a dica. Fica a dica. Mas assim, tirando isso, da minha casa eu não tenho o que reclamar, assim. A casa era limpa, bem organizada, era bem estruturada, a casa grande. Sim. O bairro era muito bom. Era um bairro mais residencial, né? Normalmente Sim, lá as residencial. casas é tudo mais residencial. Sim, e é bem aquela coisa de filme, gente. Nossa, assim, a rua não tem muro, sabe? É uma coisa linda. É uma realidade totalmente diferente da nossa. E assim, questão de sotaque, eles tinham um sotaque diferente, a família? Olha, por ela estar há muitos anos já no Canadá, ela já estava há uns 25 anos, se não me engano, morando lá, o sotaque dela era muito bom. Então muito você não sentiu tanta diferença assim com as outras pessoas? Com ela não, mas você encontra muito asiático, muito muçulmano, indiano morando lá, aí sim. O sotaque, assim, às vezes eles nem estão muito tempo, ou a pessoa até mesmo que se acomoda e acaba não tenta se adaptar assim, ao sotaque do Canadá. Mas ela, por exemplo, a mãe da família da casa, foi bem tranquila a comunicação assim, com ela. Você ficou então um mês, né? Mas você já fez curso aqui no Brasil, né? Já tinha feito o curso no Brasil, na verdade eu cheguei a terminar meu curso no Brasil, mas eu queria um certificado internacional. Sim. E quando você chega na escola, eles fazem uma prova de nivelamento. Sim. Então você vai exato pro seu nível que você tá mais adequado. Então a aula começava às 8 e até meio-dia, então era aula de gramática, onde você via as regrinhas, aquelas coisas mais chatinhas. E aí tinha do meio-dia a 1 era o almoço. E da 1 às 2 eu tinha aula de listening. Sim. E das 2 às 3 eu tinha aula de speaking. Legal. E aí é o que eu falo, é o nivelamento. Às vezes a pessoa precisa mais de reading, aí vai pra aula de reading ou de escrita. Você chegou a ficar na mesma turma que a sua amiga? Não, a gente ficou em turma diferente. Sim. Turmas diferentes. Então é bem pessoal mesmo, né? Isso. O negócio do nível. Isso. E também, você foi assim com inglês muito bom, intermediário? Eu fui no inglês muito bom, eu não sei dizer, mas assim, eu me virei bem. Pra você era tranquilo, assim, quando você chegou tava tudo tranquilo. Você conseguia ir sozinha pra lá? Conseguiria ir sozinha, mas eu fiquei muito tempo aqui no Brasil, na verdade eu trabalho com comércio exterior, então eu uso muito o inglês. Sim. Só que no meu trabalho eu uso muito por e-mail. Raramente uma ligação, então já tava há um bom tempo sem falar e escutar. E aí quando eu cheguei lá, a primeira semana foi meio complicado em questão de começar a falar e começar a ouvir. Sente que ainda tá um pouco travada, né, pra se expressar. Exatamente, então no aeroporto foi tranquilo, passar na alfândega, são perguntas básicas, pra onde você vai. Onde você vai ficar hospedada, quanto tempo, aí eles pedem a fichinha da casa de família, né? No caso, fica em casa de família, então a agência vai te dar toda essa papelada, vai te orientar tudo quanto a isso. E aí beleza, são perguntas tranquilas. Aí no dia a dia, na primeira semana, você vai numa loja comprar alguma coisa, você vai no McDonald's fazer um pedido, então pra mim foi um pouco difícil a primeira semana, mas a partir da segunda semana foi super tranquilo. Tava se sentindo uma nativa. Na última semana não, já tava assim, ó. Já tava usando até gírias canadenses. Exatamente. Você acha que, assim, um mês é bom, é pouco ou é o suficiente? Isso é uma coisa muito pessoal. Pra mim, um mês que eu já tinha uma base boa, foi bom. Ajudou muito. Eu desenvolvi muito o meu
meu sotaque, você tá num lugar que só fala aquela língua, então você começa a pegar o jeito que as pessoas falam, você começa a aderir pra você. Mas quem não tem assim, não tem muita base, que não fez um curso muito longo aqui no Brasil e tal, e vai pra lá, um mês eu acho pouco. Então, se você puder ficar de 3 a 6 meses, ou até um pouco mais, é super indicado. Aí, em 6 meses, você pega a fluência. Com Legal. certeza, com certeza. Porque é outra coisa você tá num lugar que só fala aquele idioma. Eu imagino. Porque você é obrigado a aprender a falar, Você né? você fala. Exato. Tudo bem que você vai encontrar muito brasileiro. Tem muito brasileiro lá também. E eu acho que é inevitável, né? Você encontra as pessoas que são conterrâneas de você quer falar português. Sim. Teve uma vez que a gente tava indo no Chinatown, que é como se fosse uma 25 de março de souvenirs aqui do Brasil. Nossa, é uma rua só de lojas chinesas, né? O nome Chinatown. E você vai encontrar muitos souvenirs e um preço mais em conta. E aí nós resolvemos ir lá pra poder comprar as lembrancinhas, assim, e tudo mais. E aí a gente pegou no Google Maps como chegar e tal. Só que quando chegou na estação de metrô que a gente tinha que pegar um ônibus pra ir pra lá, e a gente não sabia qual lado da rua tinha que pegar. Aí nós encontramos uma mulher que tava com a filha e começamos a falar inglês e tal. A gente precisa ir pra tal lugar, tá lá. Ela parou do nada e falou, vocês são do Brasil? Aí, em inglês, perguntou a gente, sim. Aí ela até responde em português. Aí ela já começou a falar com a gente em português e tudo mais. Então, é muito engraçado quando você encontra alguém do seu país em outro país. Você nunca viu a pessoa na vida, mas você vira o melhor amigo dela, assim. É como se fosse um pedacinho do seu país lá. Sim. Você se sente mais seguro, digamos assim. É muito engraçado. Bacana isso. É muito engraçado. E assim, você fez um mês, você tem vontade de fazer um novo intercâmbio, talvez em um outro lugar, ou acha que por enquanto tá bom? Assim, por enquanto tá bom, mas eu tenho vontade, assim, Por questão do inglês mesmo ou por questão de conhecer novos lugares? As duas coisas. Questão de ver, eu tenho muita vontade de ir pra algum país da Europa. Por exemplo, Dublin, lá na Irlanda, eles falam inglês, muita gente também opta pra ir pra lá. Inclusive essa agência que eu fui, eles também fazem pra lá. Fica a dica. E eu tenho vontade sim, de ir pra conhecer, ouvir outros sotaques também. Dizem que da Irlanda é muito diferente. Então, e eles têm uma cultura muito diferente do Canadá. É verdade. Então eu gosto de conhecer países, gosto de conhecer outras culturas e... Aí junta o útil ao agradável, né? Exatamente, eu tenho vontade sim. Uhum. Quem sabe daqui a alguns anos. Por enquanto, tenho outros planos, mas daqui a um tempo, quem sabe. Então, ó, vamos ficar ligadinhos na Karen, porque aí se ela fizer outro intercâmbio, eu já convido ela de novo pra dar novas dicas Isso aqui. Mesmo. E assim, quando você começou a planejar, você foi em agosto de 2017, certo? Certo. Mas quando você começou a planejar, decidiu, eu vou pro Canadá. Em janeiro de 2016. Um ano e meio antes. Isso mesmo. Então, em janeiro de 2016, eu e minha amiga, a gente começou a pesquisar as agências e tudo mais. No mês de março, nós fechamos com a Mundi, a gente foi lá conhecer a agência, bater um papo com a consultora e tudo mais. E aí nós fechamos e em abril eu comecei a pagar. Então, dividi em suaves prestações. Cara, eu gosto assim. Em suaves prestações, e quando chegou o dia de eu viajar, então já tinha meio que tudo quitado. Então aí você vai muito mais tranquila, né? Exato, aí em abril de 2017 eu terminei de pagar. E aí eu já tava com o intercâmbio em si quitado, já tava com a passagem comprada, os vistos todos na mão. É bom que você tocou no assunto de passagem. Você comprou a passagem através da agência também ou a parte? Sim, através da agência, porque eles conseguem às vezes um preço mais bacana por usar a taxa de estudante. Então, nós íamos estudar, e aí ela achou um preço muito em conta, pode falar? Pô, claro! Nós somos, porque assim, tem várias opções, né? Ou você pega um voo com escala, dependendo da companhia, vai fazer escala em tal lugar, ou você pega voo direto. Os voos diretos são bem mais caros. Sim. Mas a gente conseguiu muito top. Foi pela Air Canada, que é uma companhia canadense, voo direto, 2.500, ida e volta, R$2.500. Então, pela faixa de preço que a gente estava pesquisando, que voo direto estava em torno de 4 mil e alguma coisinha, esse foi um preço muito em conta. Sim. Tanto que ela passou o preço pra gente e falou, fecha hoje.
Tem que fechar. Então, antes de ter o visto, eu já comprei a passagem. Meio loucura, né? É, meio loucura, mas eu acho que quando a gente vê um preço bom, tem que aproveitar, né? É, sim, com certeza. E até porque eu já tinha o visto americano e o visto canadense não é uma coisa assim difícil, não é que nem o americano, você vai lá, faz entrevista, você pode ser aprovado ou não. O visto canadense, você é um pouco mais fácil, até quando eles olham você tem um visto americano, já tem um visto americano, que é o mais difícil. Geralmente é muito difícil você ter um visto canadense recusável. Você tirou pra estudante mesmo ou de turismo? Foi de estudante. Assim, na minha opinião, de estudante eu acho que é um pouco mais fácil também pelo fato porque você já tem a escola lá garantida que você vai. Sim. Mas como funciona assim, o visto canadense? Você faz a entrevista? Não, o visto canadense você pega os formulários a serem preenchidos no site do consulado. São vários formulários, essa parte chata. E aí você tem, pelo menos quando eu fiz, sinceramente eu não sei como tá hoje em dia, se mudou alguma coisa. Então você tinha duas opções, ou você ia lá no consulado, da entrada, pessoalmente, então, ou você ou o seu despachante, se você contratou algum, poderia fazer isso, ou você fazia tudo online. Então dava tudo entrada online. Então na verdade tem opções, né? Não é que nem o americano, você precisa ir lá, dar a sua cara e fazer a entrevista. Isso. No caso do canadense tem a opção de fazer tudo online. Exatamente. Bacana. E vale ressaltar que hoje em dia eles criaram uma nova opção que se chama o ETA, que é uma autorização eletrônica. Se você for fazer entrada e saída pelo Canadá via aérea, você não precisa do visto, você só precisa dessa autorização eletrônica. Sim. Só que você já precisa ter o visto americano, isso vale ressaltar. Então, se você tem um visto americano, você consegue, só por essa autorização eletrônica, que custa em torno acho que de 7, 10 dólares. É uma coisa bem mais em conta do que o visto. Aí, só que você só precisa fazer entrada e saída via aérea. Eu, por exemplo, tive que pegar o visto porque eu tinha a pretensão de ir para os Estados Unidos, para Nova York, de ônibus. E aí eu ia retornar para o Canadá de ônibus, então eu teria que ter o visto. Não podia pegar essa autorização. Entendi. E o visto canadense, você pagou quanto? Você lembra? Uns 300 e pouco. Reais. Tá mais barato que o americano. O americano dá dá 500 e poucos reais. Isso. Então, é diferente mesmo. E assim, a taxa pra escola pela agência, você lembra quanto você pagou? Não, assim, quando eu paguei e fechei o preço com a escola, já tava tudo embutido. Já tava o preço da casa de família, já tava o preço da escola lá do intercâmbio, só o material que eu tive que pagar a parte lá na escola, até porque você vai pegar o seu material depois da sua prova de nivelamento. Então, às vezes, o material você precisa, o preço e tudo mais. Então, eu paguei lá na escola em dólar canadense e tudo mais. Mas o preço que eu fechei na agência já tinha incluso tudo isso aí. O seguro viagem também já estava incluso. E o transfer do aeroporto até a casa que eu fui fazer. Eles me deram essa cortesia, na verdade. E aí tava tudo no preço fechado. E quanto foi? 5.600. Preço ótimo, exatamente, né? Porque na época nós pesquisamos outras agências e tava 7 mil e alguma coisa, 6 mil e alguma coisa, então realmente essa agência foi a mais em conta que a gente achou. Sim. E na casa da família você optou por pensão completa ou meia pensão? Tinha café da manhã e a janta. Sim. E ela fazia um lanchinho pra gente levar pra escola no almoço. Legal. Então era uma pensão completa. E sobre a escola, assim, você fez passeios com a escola ou quando você resolveu turistar só foi à parte?